Fala galera, LNS015 na área. Bom, continuando então nossa série Linux, tá? Pra quem não sabe aí, que não tá por dentro do assunto, meu canal aí tá com uma nova série, a série de segurança, tá? Eu fiz o primeiro vídeo aí, introdução à segurança, e agora eu tô fazendo o segundo, tá? Tá na playlist aqui, segurança, tá? Você entra lá no canal, vem playlists. Aí tem as do vídeo que eu gostei, tem a de segurança que eu tô fazendo agora e o curso Linux, tá? Se você tá começando agora no Linux, é muito bom você fazer esse cursinho aqui, que é 5 vídeos, mas que vão lhe esclarecer muitas coisas sobre o mundo Linux. Então vamos lá, né? Continuar então. Aí. Bom, a aula anterior eu fiz uma introdução à segurança. Então hoje eu vou esboçar mesmo algumas coisas sobre a segurança. A gente vai falar sobre autenticação, sobre permissão de execução, de leitura, de gravação, diretórios, esses lances assim, tá? Eu ia dividir em 3 videoaulas, mas o assunto realmente é um assunto grande, então sei lá quantas videoaulas vão ser. Eu vou procurar fazer videoaulas mais não tão demoradas, porque são maçantes, eu sei. Para proteger o seu sistema, precisa prestar atenção na segurança do computador e na segurança da rede, protegendo senhas. Então, as senhas, eu já estava aqui fazendo, já fiz um vídeo, mas acabei desistindo dele e comecei de novo. Então, as senhas do Linux, elas ficam no arquivo rtc/passwd, tá? Então esse arquivo aqui é o arquivo de senhas, tá? Onde fica todas as senhas armazenadas do computador, tanto a minha senha do usuário root, tá? Quanto a minha senha do meu usuário Linhares, que são os 2 usuários que eu tenho nesse computador. Aí você pergunta, tá, e esse outro monte aqui de senha? São usuários que os programas criam para poder entrar no computador, poder fazer, mover arquivos e tal. Então eles precisam criar esses outros usuários, tá? Então esses aí são outros usuários criados por programas. Bom, então os campos são separados por 2 pontos, tá? Eu vou separar, vou pegar aqui esse home aqui esse home. Vou pegar o Linhares aqui pra mim esboçar um pouco pra vocês aí, tá? Eu tenho um padrão aqui da minha aula, mas eu vou adequando aí a necessidade. Então esse aqui é uma entrada, entrada normal aí do arquivo root, tá? Do arquivo root, meu Deus, eu tô misturando tudo. Do arquivo passwd, onde vai as senhas, tá? Então aqui, primeiro campo, nome do usuário, no caso Linhares. O segundo campo, vocês vão ver que vai ter um X. Alguns sistemas utilizavam o passwd, tá? Como arquivo padrão, no caso de armazenamento de senhas. E em vez desse X aqui estava a senha criptografada. Mas há um tempo já o Linux ele começou a usar uma forma diferente, tá? Que é as senhas shadow ou senhas sombra, tá? Que então aqui no passwd fica o X, mas esse X se refere a um outro arquivo, que é o arquivo que eu vou dar um cat nele, /etc, também fica no /etc, /shadow, tá? E eu vou puxar isso aqui agora. Então aqui a gente tem 2 entradas de 2 arquivos diferentes. O que esses arquivos têm em comum, tá? Então esse X aqui, que se referiria à minha senha,
No /shadow lá, eu também tenho usuário, e depois do 2 pontos você vê que tem um monte de número, monte. Esses números são sim, então a minha, até aqui ó, são a minha senha criptografada. Então em vez de ela estar aqui, ela tá no Shadow, tá? E essas são a questão de senhas sombra, tá? Então é a senha sombra, a senha criptografada que está no arquivo Shadow. Daí a gente viu ali o formato das entradas do Shadow com os campos separados por 2 pontos também. Parecem com o PassWD, mas o significado é diferente. O primeiro campo é o nome do usuário, então o nome do usuário aqui é o Linhares, tá? Aqui no meu Shadow. E o segundo é a senha criptografada. O restante dos campos, que são estes campos depois dos 2 pontos aqui, o que são esses campos? Controlam quando a senha irá expirar, tá? Então você pode usar o comando change para ver as informações de expiração das senhas. Vamos lá então. Deixa eu dar um Ctrl L. Eu vou dar o change -L e o nome do usuário, Linhares. Eu vou botar Rote, vamos ver se aparece. Rote. Então aqui são as informações de expiração, né? Não inspiração, não tá inspirando nada, ele tá expirando de terminar, então expiração, tá? Então aqui diz, ó, última mudança de senha, 5 de setembro de 2014. A senha expira? Nunca. Senha inativa? Nunca. A conta expira? Nunca. Número máximo, número mínimo de troca entre a senha, de dias de troca entre a senha, 0. Número máximo, 99. Número de dias de avisos antes da senha, 7. Então, você pode alterar isso aqui. Digamos que você tem um usuário, tá? Eu tenho lá o usuário Rote e o usuário Linhares. O usuário Linhares, ele é o cara lá que ele é um pangozinho lá. Então, eu preciso que ele fique modificando a senha dele a cada 90 dias, porque eu não confio nele, ele é meio burrinho e até para segurança. Então eu quero que cada 90 dias ele mude a senha dele. Mas se eu disser para ele, ó, Linhares, cada 90 dias tu muda a tua senha, tá? Ele não vai fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou obrigar o meu sistema Linux a mandar ele trocar de senha a cada 90 dias. Como eu faço isso? Eu utilizo o comando change, utilizo a flag -M maiúsculo, boto o número de dias, eu vou botar 50 e coloco o nome do meu usuário, tá? Aqui eu vou botar o meu usuário Rote, porque o Linhares eu já fiz isso, então eu vou usar o meu usuário Rote. Dei enter. O que aconteceu? Se eu der o comando que eu dei antes, ó, o comando vai mudar, o comando não, o que apareceu vai mudar. O que aconteceu agora? Ó, última mudança, 5 de setembro, senha expira, ó, ele contou 50 dias, então dia 25 de outubro, essa senha vai expirar, não vai mais valer, tá? Mas a conta não vai ficar inativa, tá? Então, o número máximo entre troca, número mínimo é 0, e o número máximo agora vai ser 50, então a cada 50 dias eu preciso mudar a minha senha. O Linux vai me obrigar a mudar a minha senha, tá? E quando ele vai me avisar? 7 dias antes ele já vai começar a avisar, ó, você precisa mudar essa senha. Você precisa mudar essa senha até tal dia, tá? Então é um baita comando aí, você pode dar um change -help, que aí você tem, claro, muito mais o change, você tem muito mais opções, tá? Para usar o programa. Define a última mudança, define data de expiração, define a senha inativa após a expiração, exime informações sobre a idade da conta. Então tá, então você pode usar o change para obrigar os usuários, então ó, cada tal dia, cada tantos tempo, cada tantas horas, cada tanto período, vocês têm que mudar a senha de vocês. Isso é realmente importante. Então esse foi o change, e a gente falou de senha, né? A gente está falando de senha ainda.
eu fiz um negócio escrito aqui, mas eu vou fazendo. Então, -M e tal, beleza. Agora a gente vai falar sobre o PAN. O que é o PAN, tá? O PAN se escreve P-A-M. Esse aqui é o PAN, tá? O que é o PAN? O Linux, ele trabalha com o PAN, que é um sistema de módulo de autenticação, tá? Então, o que acontecia? Eu tinha lá o meu módulo de autenticação do Linux, mas eu achei um script que ele é muito melhor para autenticar. O que eu faria? Eu teria que mudar todo o meu sistema, teria que fazer tanta coisa, modificar tanta coisa para mim poder mudar tudo isso de novo. Mas o que aconteceu então? Visando evitar esse tipo de situação, os modernos sistemas Linux utilizam autenticação via PAN. Tá? O propósito do PAN é separar a concessão de privilégios nos aplicativos do desenvolvimento de esquemas de autenticação apropriados e seguros. Isto é, fornecendo-se uma biblioteca de funções utilizada pelas aplicações para solicitar a autenticação do usuário. Então, ele é um sistema padrãozão, eu configuro o PAN, e esse PAN ele vai rodar por baixo, mesmo eu usando um outro sistema de autenticação, ele vai acessar esse PAN, e desse PAN ele vai ter as configurações para autenticação. Então eu não preciso modificar tudo, o PAN é um esqueleto ali de autenticação, tá? Eu vou dar um esboço sobre o PAN, não vou mostrar muito porque para a videoaula não ficar muito grande, mas procurem na internet artigos sobre o PAN, tá? O PAN é o módulo de autenticação PAN, são extremamente importantes. Você pode criar várias regras de PAN, várias regras onde vai ter vários tipos de autenticação para o seu sistema ficar cada vez mais seguro. E não estou dizendo só do seu sistema Linux. Você pode criar esses modos de autenticação para o Samba, para o FTP, para o SSH, então o PAN trabalha com vários serviços, tá? A gente vai ver isso agora. Então o PAN tem dois tipos de dois jeitos que você pode configurar o PAN. Um deles é você entrar no diretório /etc /pan.d, tá? Vou dar um ls aqui. E aqui ele tem vários arquivinhos e cada arquivo deles, ó, Samba, cada arquivo deles se refere a um serviço, tá? Um serviço. E aí desse serviço você vai configurar esse serviço para aí ele ter as regras de autenticação dentro dele. Ou você pode usar deixa eu dar voltar. Você pode usar o noncat no /etc e usar o pan.conf, que ele também é um arquivo de configuração PAN, tá? Então o que acontece aqui? O PAN, o formato de entrada no arquivo para você fazer uma configuração é o seguinte, tá? Ele tem esses seguintes formatos aqui, ó, que você precisa ter especificado para, no caso, você fazer a configuração certa. Outra coisa, você não pode usar os dois, tá? Se você está usando o pan.conf, não use o diretório pan.d, use só o arquivo pan.conf. E se você está usando .d ou pan.d, o diretório, não use o pan.conf, você utiliza um ou outro para definir as suas regras de autenticação. Então ele tem essas flags ali, ó, o formato, tá? O service name, tá? O module type, o control flag, o module path e as args, tá? Então eu vou dizer o que cada um faz. Service name, o que service name faz? Então esses formatos são formatos de entrada no arquivo, tá? Então você precisa botar o service name primeiro, indica o nome de serviço associado à configuração. Então, a configuração é de FTP, então eu vou botar o nome de serviço FTP-D, né? Que é o serviço FTP Linux. Então, o meu service name está definido, tá? Module type. Informa ao Linux PAN qual tipo de módulo utilizado, havendo um módulo para cada tipo de tarefa. Então, vamos ver esses módulos. Quais são os módulos para cada tipo de tarefa? Deixa eu achar aqui. Module type, né? Ó, está relacionado ao gerenciamento de tarefa realizado pelo PAN, podendo ser gerenciamento de autenticação. Então ele pode ser gerenciamento de autenticação, que é AUT, tá?
O que esse faz? Fornece dois aspectos para a autenticação de usuário. Verifica se o usuário é mesmo o usuário, é mesmo que ele diz ser, né? Instruindo a aplicação a solicitar a senha ou outra forma de identificação. Além disso, pode configurar credenciais ou privilégios de usuário, como estabelecer a quais grupos o usuário pertence. Ele pode também ser gerenciamento de conta, account, tá? Realiza o gerenciamento não autenticado das contas. É tipicamente usado para permitir ou negar acesso aos serviços de um usuário em uma data ou máquina específica, além de permitir controles diversos como expiração de senhas. Então a account faz isso. Gerenciamento de sessão, session. Providencia o controle das ações realizadas antes e depois da conexão do usuário ao serviço disponibilizado pela aplicação. Aplicação PAN. Isso inclui informações relacionadas a montagens de diretórios, configurações de variáveis de ambiente, registros e atividades, etc. E ele também pode ser gerenciamento de senha, que daí é password. É utilizado para alterar a senha ou outro mecanismo de autenticação do usuário. Em geral, é utilizado após o módulo out para exigir a senha antiga antes da nova. Então ele pode ser um desses, o módulo type pode ser um desses ou pode ser vários desses, tá? Desses que eu falei. Se vocês quiserem anotar, vão dando pausa no vídeo e vão anotando, tá? Eu não estou mais fazendo slide porque me tomava muito tempo. Então vamos lá. Control flag. Então eu defini o service name, defini ali o módulo type que eu quero. Agora eu vou para o control flag. Ó, indica o comportamento da API PAN no caso de sucesso ou falha do processo de autenticação. Tá? Esse é o control flag. Deixa eu ver aqui o negócio. Beleza. O falha no processo. Há dois tipos de sintaxe para esse campo. Uma mais simples, mais usada, e outra complexa, envolvendo pares de valor e ação. Usaremos a mais simples, que consiste das seguintes palavras-chave: required. O que esse faz? Indica que o sucesso do módulo é necessário ao sucesso da tarefa especificada pelo parâmetro módulo type. A falha desse módulo não interromperá a checagem dos outros módulos do mesmo tipo. Então, se tiver vários módulos aqui no módulo type, o required vai dizer que o sucesso ou falha, que é o sucesso dessa tarefa aqui, tá? A falha desse módulo não interromperá a checagem dos outros módulos. Então, sucesso, falha não. Se tiver falha no password aqui, ele não interromperá os outros, tá? Não interromperá a checagem de outros módulos do tipo. Tem também o requisite, similar ao required. No entanto, em caso de falha, o controle é retornado automaticamente para a aplicação, desconsiderando-se os outros módulos do mesmo tipo. Então, se tiver mais de um módulo aqui e tiver o control flag com esse aqui, se eu errar um desses módulos aqui, se eu errar o password, digamos, e tiver acertado os outros, mas se eu errar o password, o programa FTPD vai voltar com vai ter o controle total de novo, e toda essa linha de módulos aqui que eu fiz se perdeu. Eu terei que começar tudo de novo, tá? Então é isso que ele faz. Daí tem o suficiente. O sucesso de um módulo com essa opção é suficiente para satisfazer a pilha de módulos destinada ao tipo de módulo onde é usado. A falha desse módulo, entretanto, implica em falha da pilha, a menos que seja único. Então, mesma coisa, se esse aqui, se eu acertar o password, todos estão certos.
Mas se eu errar um, toda a pilha tá errada, tá? É isso que é o suficiente. E tem o último que é opcional. O sucesso ou falha deste modo somente é importante se ele é único, associado com o serviço especificado. É utilizado em modos que oferecem algum serviço ao usuário. Então isso aqui quer dizer que se aqui for mais de um, tá? Se aqui for mais de um control flag, módulo type, se eu errar um não tem problema, ele vai me passar igual se eu acertar outros, tá? Então isso aqui é mais para processo de autenticação, isso aqui é mais para modos que oferecem algum serviço ao usuário, mas não são críticos, tá? Não são de alta, tipo, se tiver algum problema, no caso nesse serviço, não vai afetar totalmente o seu sistema. É isso que quer dizer. Vamos agora para o Model Patch. Então aqui eu vou deixar opcional, né, que a gente está vendo o formato. Ser iniciado com o caractere barra, falando em Model Patch agora, tá? Ser iniciado com o caractere barra é o caminho completo do módulo que será carregado no PAN. Caso contrário, entre os caminhos. Essa opção, se você deixar em branco, ele vai puxar o complemento do módulo lá dos padrões lá, que é lib barra security ou lib64 barra security. Mas se você tiver um complemento de módulo seu específico, você bota a barra e daí bota o caminho aqui, tipo, onde é que tá o seu módulo, tá? E o parâmetro args, que é o último, consiste em uma lista de argumentos separados por espaços usados para modificar o comportamento de um dado módulo PAN. É especificado para cada módulo. Então tá, esse aqui foi um esbocinho só do PAN, tá? Mas procurem aí na internet, que o PAN realmente é um sistema de autenticação extremamente importante e extremamente que vocês precisam ter um conhecimento. Se vocês tiverem um conhecimento em cima dele, você pode fazer muitas coisas, tá?